Se você está estudando para fazer a prova do Enem este ano e ainda não leu O Ateneu, de Raul Pompeia, eu quero te dar neste vídeo 2 motivos para você iniciar a leitura imediata. E para te ajudar, eu deixei na descrição desse vídeo um link onde você pode adquirir o livro de forma prática e rápida. Mas vamos lá, gente. Qual é o primeiro motivo da indicação do livro O Ateneu? É a linguagem, tá? A meu ver, esse livro é um dos livros que contém uma linguagem mais rebuscada da literatura brasileira. E é por isso que ele deve ser um desafio para você. Muitas vezes nós deixamos de ler os clássicos porque ele tem uma linguagem difícil ou uma linguagem que você não entende muito, mas é justamente esse motivo que deve te encorajar. Entender um livro na sua linguagem original é importante para você também desenvolver o teu grau de leitura, né? E você também testar o teu limite de leitura. Então, leia Raul Pompeia também pela linguagem, pela estética. E o segundo motivo é justamente o conteúdo que esse livro traz, certo? A discussão que ele traz em torno de uma problemática que nós vivemos hoje, o cenário escolar. Exatamente. Hoje, a escola brasileira está visada. Durante muito tempo, nunca se olhou tanto para a escola brasileira como se está olhando ultimamente. E esse olhar se dá por via de motivos distintos, seja por causa da violência que tem adentrado o espaço escolar nos últimos anos, seja por causa do modelo de educação que se discute hoje nas plataformas políticas. Então, de certo modo, o Ateneu traz uma discussão atual. E essa discussão atual enriquece o teu vocabulário sociocultural e você consegue fazer uma discussão muito mais apurada sobre a questão da educação no Brasil. Aí você já aprende logo de cara que a literatura ela tem justamente essa função de revelar os hábitos, os costumes que cercam o homem dentro da sociedade. Então, qual de fato é o enredo, né? O que diz o Ateneu? Quem é o Ateneu? O Ateneu, de Raul Pompeia, é uma narrativa do século XIX, lá do finalzinho do século, de 1888, que vai contar a história de Sérgio, né? Sérgio é esse garoto de 11 anos que, ao ter contato 2 vezes com um colégio que leva o nome do livro, O Ateneu, ele é estimulado pelo pai a estudar e a morar nesse colégio. Mas Sérgio não imaginava que a sua vida iria ser transformada de uma forma radical. Então, o personagem principal dessa narrativa é Sérgio. Sérgio é filho de uma família aristocrata, né, carioca, do século XIX, e que, de certo modo, após visitar a escola O Ateneu por 2 vezes, ele é falsamente impulsionado pelo pai a acreditar que aquela escola, exemplo de moral, exemplo de civilidade, seria o ambiente ideal para ele permanecer e alavancar nos estudos. Mas quando ele passa a morar na escola, ele comprova que toda aquela pompa da escola é, na verdade, uma mentira. Não existia isso. Porque, na verdade, o que vai existir na escola é um cenário de violência e um cenário de atitude antiéticas que, de certo modo, eram mascarada pela figura autoritária do diretor Aristarco. Então nós temos nesse livro uma relação muito densa entre a educação familiar, que é muito discutida hoje,
e a educação formal escolar. Há diferença entre as duas? Por que se discute muito a educação doméstica? E por que a educação escolar está tão criticada? Então o livro, de certo modo, ele nos leva a pensar essa relação. Porque o personagem Sérgio, antes de ir morar no Ateneu, ele tinha uma educação domiciliar. E quando ele sai da casa para estudar num ambiente formal, ele percebe que, na verdade, aquilo era, sobretudo, uma monstruosidade, porque a escola padecia de uma atitude moral. O que reinava em um Ateneu não era uma educação privilegiada, muito pelo contrário, era uma miséria moral. E o personagem Sérgio acaba enfrentando todo esse passo. E no final das contas, a narrativa vai ter um fim trágico, muito trágico. E um fim trágico praticado por um aluno motivado pela própria força intolerável do diretor Aristarco. Ou seja, alunos que não se adaptam à disciplina, alunos que não se adaptam à rigidez, têm uma reação meio que negativa à imposição do diretor em relação ao seu comportamento educacional. Então, de certo modo, o livro ele vai revelar essas situações que hoje nós vivemos. E no meio disso tudo, existe a própria figura, né, da escola, que é vista como esse espaço privilegiado, como esse espaço detentor do saber, esse espaço onde o indivíduo, de certo modo, vai ser civilizado, vai ter uma atitude mais moralizada, e que, na verdade, o autor desconstrói toda essa ideologia, mostrando um cenário caótico. E no meio disso tudo está o nosso personagem Sérgio. Então eu te convido a ler esse livro, porque eu tenho certeza que ele vai enriquecer e muito o teu vocabulário sociocultural e vai te alavancar as discussões em torno de várias temáticas relacionadas à educação brasileira e ao potencial discursivo que a educação doméstica, a educação formal, o bullying, a violência escolar existem hoje no momento contemporâneo. Então o livro ele é atual, ele é interessante e você, ao ler, com certeza vai se apaixonar pela história, porque ele reflete muito o nosso ambiente atual. Pessoal, é isso, e eu quero te convidar a ficar ligado na página Como Escrever Melhor. Curte o vídeo, compartilha, marca o amigo, fica aqui com a gente, porque eu tenho certeza que aqui você vai ter as melhores dicas para alavancar o teu processo de escrita. É isso, muito obrigado.